Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o 6º evento do E-Social Responde pela linha de produto RM nessa sala. Como todos os meses, a TOTO sempre realiza alguns eventos webinars. Todos os nossos eventos webinars são gratuitos, transmitidos pela internet. Para o E-Social em específico, nós temos uma programação de um evento por mês. Então, até o final do ano de 2018, nós faremos especificamente para o E-Social eventos mensais, com a ideia de passarmos as informações que são relevantes aos clientes naquele mês, tanto a parte conceitual quanto a nossa de produto. Para esse mês ainda do mês de junho, nós teremos o evento do ECF, linha de produto RM no dia 14. Teremos também o REINF. Para a linha RM, o evento será realizado no dia 27/6 e teremos um evento específico para falarmos da nota fiscal eletrônica 4.0 no dia 21. Todos os eventos, eles são possíveis a sua inscrição através do portal do cliente. No final da minha apresentação, eu mostro um passo a passo e todos eles abertos online, sempre gratuito aos nossos clientes. Programação dos eventos Responde. Para quem nunca participou conosco, os eventos Responde, eles são feitos em duas partes. A primeira parte, a consultoria de segmentos fala da parte conceitual, que envolve aquela obrigação, e na segunda parte do evento, a linha de produto apresenta o material e informação necessária. No final das duas apresentações, a gente abre para algumas dúvidas. Entretanto, no decorrer da nossa apresentação, fiquem à vontade para já irem colocando todas as questões. Nós temos pessoas de apoio que estão conosco na sala no momento, elas têm as respostas. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim dessa gravação, deste evento, e todas as questões serão postuladas apenas pela parte de perguntas do nosso chat. Nós temos conosco, além de mim, pela consultoria de segmentos, temos também a linha de produto RM, a Viviane e a Lorena farão a apresentação e farão as respostas pelo chat. E temos a Daniela, que irá responder pelas perguntas do TAF, também está disponível no chat para questionamento e dúvidas. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos aqui em São Paulo e eu faço atuação em alguns grupos de trabalho com relação ao projeto do E-Social. Tá? Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela EPD. A gente vai fazer só um overview das informações, alguns desses já foram apresentados nos eventos anteriores, nas edições anteriores, mas sempre temos um ou outro cliente que está conosco pela primeira vez. Então, só para contextualizá-los, a TOTOS participa de diversos grupos de trabalho junto ao governo para o projeto E-Social. Então, existem grupos que estão estudando layout, existem grupos que estão verificando os eventos de segurança e saúde do trabalhador, existe grupo das empresas pilotos que são selecionados pelo governo e existe um grupo que é composto pela parte patronal, pelas federações e confederações do Brasil, Grupo GT Confederativo. Tá? Existe um subgrupo do REINF em que nós atuamos também. O grupo do REINF surgiu dentro do E-Social, porque esta foi a origem do REINF, ele tornou-se um SPED separado, com informações que são relativas à pessoa jurídica. Tá? E tem também grupo de homologação, grupo de layout, em todos eles a TOTOS atua. Só para a gente fazer uma introdução bem fundamental, o E-Social ele faz a unificação de prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tendo por finalidade padronizar a transmissão da folha de pagamento. Então, com este projeto, o governo passa a ter acesso aos dados da empresa do ambiente online e web, em tempo real, com todas as informações sendo prestadas mensalmente, diariamente, para os casos de admissões, desligamentos, afastamentos. Então, nós temos, através do E-Social, uma relação de trabalho e que digam itens da pessoa física também. Tá? O contribuinte individual de prestação de serviço também consta aqui no E-Social. Esse era o desenho original do E-Social. O empregador faz uso do ambiente web para fazer envio de dados para o E-Social
E, através do e-social, 5 grandes órgãos do governo fazem uso da informação a qualquer hora e qualquer momento. Estes órgãos, sendo ele Receita, Ministério do Trabalho, Fundo de Garantia, Previdência, todos eles farão análise de dados que forem submetidos por ali, fazendo seus critérios, validações e fiscalizações necessárias. Esse desenho evoluiu e hoje nós temos um desenho do e-social um pouco amplo. Então, como eu comentei, os dados da RENF saíram do e-social e tornaram-se um SPED à parte, é um módulo novo do SPED. Então, hoje o empregador envia dados pelo e-social e pela RENF. Esses dados são alimentados para a DCTF Web e a emissão de guia previdenciária será feita apenas pela DCTF Web. Então, só para a gente relembrar, emissão de guia da Previdência pela DCTF Web e emissão de guias da GR-FGTS, Fundo de Garantia, através do portal da GR-FGTS. Diferente do que ocorre com o e-social da doméstica, onde as guias são emitidas no próprio e-social, o e-social das empresas, dos grandes empregadores, trabalha de forma diferenciada. Todas as guias, sejam elas fundo de garantia ou previdenciária, serão feitas com base nas informações prestadas via e-social, mas a guia será emitida pelo outro canal. Hoje, neste webinar, a gente vai falar sobre DCTF Web e GR-FGTS, que são obrigações que entram em vigor no próximo mês, e nós temos que passar um pouquinho de conceito. O cronograma do e-social se mantém inalterado. Trabalhamos com 3 grandes grupos, dividido em empresas com faturamento superior a 78 milhões, inferior a 78 milhões e órgãos públicos. Além da divisão entre grupos, temos também o faseamento em 5 itens para cada grupo. Cada grupo sempre irá iniciar enviando as suas tabelas primeiramente. No segundo momento, vai fazer o envio dos eventos não periódicos. No terceiro momento, começa a enviar os periódicos e no mesmo mês a RENF. Quarto momento, envia DCTF Web e o FGTS, substituindo a CEFIP. E, por final, inicia o envio dos eventos de segurança e saúde do trabalhador. Este é o cronograma que ainda está sendo praticado neste momento. Eu coloco para vocês ainda está sendo praticado, porque para as pessoas físicas que entrariam agora no mês de julho enviando tabelas junto com faturamento inferior a 78 milhões, pessoas físicas será postergado para 2019. Todos os demais empregadores com faturamento inferior a 78 milhões vão iniciar no próximo mês o envio de tabelas. Tá? Para o faturamento superior a 78 milhões, já cumprimos as fases de envio de tabelas, de não periódicos. Em maio enviamos periódicos, que são a folha de pagamento, junto com o RENF. Próximo passo, DCTF Web e novo FGTS. Para quem está abaixo de 78 milhões, inicia todo o processo agora no mês de julho. Então, esperamos que já tenham feito toda a parte de qualificação cadastral e saneamento que é necessário na sua base, para que seja possível o envio das tabelas. Os envios da carga de funcionários, eles entram classificados no evento 2200, que será realizado somente em setembro, junto com os eventos não periódicos. Depois teremos eventos periódicos em novembro, junto com o RENF, e DCTF Web e FGTS somente em janeiro. Para órgãos públicos é um pouco diferenciado, tabelas, todo o cronograma se dará no ano de 2019. Se o nosso cliente que está na sala trabalha com uma economia mista, ele se enquadra no faturamento abaixo ou acima de 78 milhões. Apenas órgãos públicos da administração direta ou indireta que foram programados com cronograma e data de início em 2019. Layout. A gente acaba falando um pouquinho da estrutura de layout, porque ao longo do nosso evento e da nossa apresentação, nós iremos falar muito por números de layout. Tá? Então, falando de tabelas do e-social, são 11 arquivos, eventos não periódicos totalizam 22 e periódico 12 arquivos.
Os envios das tabelas que irão ocorrer agora em julho são as estruturas da empresa. Uma vez que eu enviei como está estruturado a minha empresa, como que eu tenho a minha movimentação de lotação tributária, qual é a minha cadastro de rúbricas, o que eu tenho de cargo ou de função, um substitui o outro, eu não terei os dois ao mesmo tempo. Quais são os horários praticados contratualmente pela minha empresa? Aqui o E-Social, neste momento, não exige o horário realizado diário, ou seja, a portaria 1510 não está aqui nesse momento. Tá? Eu preciso informar para o E-Social qual o horário contratual do meu funcionário, porém eu não passo a marcação diária deste funcionário. Processos administrativos e judiciais são todos os processos que houverem na minha empresa que me exigam de algum recolhimento tributário. Então, se eu tiver um processo para não recolhimento de INSS, IR ou fundo de garantia, eles devem ser declarados aqui através da tabela 1070. Aqui, dentro do E-Social, ainda não estamos falando de processos trabalhistas, ok? Esses virão a integrar o E-Social, provavelmente em 2019, só que agora, nessa entrada de carga, eles não são considerados. Processos são somente os processos os quais tenham relação tributária para não recolhimento de algum dos 3 itens. E operadores portuários, de uma forma geral. Eventos não periódicos, eles não têm uma data certa para ocorrer. Porém, existe dentro do MOS, que é o Manual de Orientações do E-Social, alguns prazos, como, por exemplo, a admissão do funcionário tem que constar no E-Social um dia antes do funcionário começar a trabalhar, seja ele o envio do 2190 ou do 2200. Alteração de dados e de contratos. Todos eles devem ser remetidos ao E-Social antes do envio da folha do mês, ou seja, antes dos eventos periódicos. Já a comunicação de acidente e monitoramento não entram agora, vão ser considerados apenas com os eventos de SST, assim como 2240 e 41 também não entram nesse momento. 2230, que é afastamento temporário, já está em vigor, né? Então, para quem entrará conosco somente no segundo grupo, esses eventos periódicos não é agora em julho, tá bom? Eles serão cobrados a partir de setembro. Agora em julho são só as cargas de tabela. Aviso prévio e convocação para trabalho intermitente integram a parte de não periódicos, tendo ainda trabalhador sem vínculo, tanto o seu início quanto alteração e término. É óbvio que se a gente estiver falando da categoria de contribuinte individual 701, eu não preciso mandar um 2300, tá? Eu posso enviar apenas os pagamentos realizados ao contribuinte individual que seja o optante da categoria 701. Então, é necessário que se leia o MOS para verificar em qual enquadramento aquela pessoa entra, para saber o que eu tenho que realmente enviar ou não relativo ao trabalhador sem vínculo. Benefícios previdenciários é um evento 2400, será utilizado apenas para os órgãos públicos, porque o próprio INSS fará uso do E-Social, informando também quais são os benefícios que ele paga, seja ele de aposentadoria ou os auxílios. Evento 3000 é o evento de exclusão. Qualquer item que eu tenha mandado equivocadamente, eu vou poder retificá-lo fazendo uma exclusão e enviando novamente. A família dos eventos 5000, eles não são enviados ao E-Social, eles são resgatados. Então, após eu enviar toda a minha movimentação de folha, o E-Social faz o cálculo do que eu devo e me devolve através da família 5000. 5001 é INSS por funcionário, 5002 imposto de renda por funcionário. 5011 INSS por contribuinte, ou seja, um é analítico, outro é sintético. E imposto de renda no 5012. Está previsto para sair na próxima semana 2 novos arquivos da família 5000. Nós teremos aqui o evento S5003, que vai me devolver o fundo de garantia individual por funcionário, e o 5013, fundo de garantia consolidado por contribuinte.
São eventos que até agora não existem no nosso layout, farão uso através de uma evolução. A própria Caixa vai fazer uso dessas informações para receber o que foi calculado de fundo de garantia através do envio das rúbricas do e-social. Um pouquinho mais adiante eu vou falar de fundo de garantia e eu detalho esse item. Eventos periódicos para as empresas do primeiro grupo foi o que começou a valer a partir de maio. Tá? São os eventos de remuneração do trabalhador. Tá? Os eventos 12.002, que é do regime próprio, como 12.007, vão entrar em vigor apenas em 2019. O que entrou em vigor agora é o 12.00 e o 12.10. Qual a diferença desses eventos? No S12.00, que é a remuneração do meu trabalhador, eu coloco tudo que é devido ao meu funcionário. E ali eu componho a base por competência em mês, relativo ao INSS e ao fundo de garantia. Já no meu evento 12.10, eu declaro tudo que foi efetivamente pago. Então, no primeiro, que é o 12.00, que é devido, e no 12.10, o que foi efetivamente pago com o recolhimento do imposto de renda e pensão alimentícia. Então, coloquem em mente que o 12.00 é como eu componho a folha do mês, competência, e no 12.10, quando eu efetivamente paguei. Comercialização e aquisição da produção rural, somente os dados da pessoa física. Comercialização e aquisição de pessoa jurídica vão estar lá no REINF, não ficam aqui no e-social. Informações complementares de qualquer item do periódico. O evento 1295 é uma totalização de pagamento em contingência. Ele não deve ser utilizado como fechamento em contingência, porque não é essa a finalidade desse evento. Tá? Para que eu consiga receber os eventos de retorno 5.000, eu normalmente envio o fechamento da folha. Se eu quiser receber os retornos de fechamento antes de fechar, eu envio o 1295, que vai remeter ao e-social que ele totalize os eventos, tá? Mas ele não simula um fechamento antecipado em contingência, isso não existe. Fechamento dos eventos periódicos através do 1299. Uma vez que eu fechar o mês e precisar fazer qualquer alteração, eu preciso reabri-lo. Por isso, eu tenho que fazer o uso do evento 1298. E, por fim, o evento S1300, que é a contribuição sindical patronal, a mesma que hoje é declarada na RAIS. Um item que é importante a gente falar da carga, tá? Então, assim, o e-social está dividido por grupo e por fases, sendo que neste primeiro grupo, a terceira fase dos envios periódicos começou em maio, e devem constar nesta terceira fase toda a remuneração efetivamente paga do dia 1º ao dia 31 de maio, tá? Toda a movimentação de maio vai constar no evento 1200 e tudo que eu efetivamente paguei entre o dia 1º e o dia 31 no 1210. Um item que é importante a gente relembrar, a gente já falou mês passado no Responde, mas vale a pena a gente relembrar. Folha de pagamento de abril não entra no e-social, porém, se o pagamento de abril ocorreu no 5º dia útil de maio, ela deve constar no evento 1210. Significa dizer o quê? Se a minha empresa sempre paga a folha no 5º dia útil do mês seguinte, eu vou ter o 1200 relacionado àquele mês de competência e no 1210 os pagamentos efetivados para aquela competência, entre o dia 1º e o dia 31. Então, eu vou mandar a folha de maio, porém, os pagamentos realizados entre o dia 1º e 31, ou seja, folha de abril, que foi pago no 5º dia útil de maio, vai constar no 1210. Tá? Então, os pagamentos efetuados durante o mês de maio, que se refiram a competência anteriores, deverão ser informados no e-social sempre desta forma. Tá? Então, mandei agora o 1200 com movimento de maio e no 1210, provavelmente a folha de abril que eu paguei em maio. No 1200 do mês de junho, vai ser a folha de junho e no 1210 de junho, pagamento da folha de maio, que ocorreu no 5º dia útil de julho.
Sempre desta forma. É como a gente compõe a nossa DIRF, só que agora ela passou a ser mensal. Tá? Só vai ter no 1200 e no 1210 a folha do mês os clientes que efetuarem o pagamento até o dia 30 do mês. Então, se eu paguei a minha folha de maio dentro do mês de maio, o 1200 e o 1210 serão idênticos. Se eu trabalhar com regime caixa, pagando no 5º dia útil, eu sempre terei no 1210 pagamento da folha anterior, porque ela caiu naquele mês. Aqui a gente comentou um pouquinho no evento anterior, tá? O periódicos iniciaram em maio, porém só estava disponível a partir do dia 8, e as rescisões ocorridas entre o dia 1º e o dia 7 já deveriam constar, agora enviada a partir do dia 8 de maio, já deveriam constar os itens de verbas rescisórias. Como eu faço para verificar o que está no RET? Então, eu fiz o envio das minhas informações pela TOTUS e quero saber se isso chegou no governo. Então, eu vou acessar o site do E-Social, é obrigatória a utilização do certificado digital, e ali, uma vez que eu fiz o acesso com o login de certificado, eu consigo verificar apenas consulta, não consigo informar nada pelo E-Social Web, apenas consultar nesse momento, dados do empregador, do empregado e do trabalhador sem vínculo. Tá? Dados do empregador eu vou conseguir consultar através de tudo que eu enviei daquelas tabelas. No menu do empregado eu consigo consultar os eventos não periódicos, admissões, inclusive trabalhador sem vínculo. A gente consulta individualmente, então eu tenho que digitar o CPF do trabalhador e fazer a consulta, não tem uma listagem. Tá? Por enquanto, o E-Social Web é apenas para consultar o que foi enviado. Futuramente vai ser também um ambiente de contingência. Significa dizer o quê? Que será possível digitar itens direto no site do E-Social. Tá? Por enquanto, essa opção de digitação não está disponível e ele serve apenas para consultar o que eu enviei pelo meu web service. Só para a gente lembrar um pouquinho de aspectos técnicos do E-Social, o ambiente do E-Social prevê 2 tipos de trabalho. O ambiente de produção restrita, que é onde eu efetuo qualquer teste, e o ambiente de produção, tá? Onde tudo que eu envio possui efeito jurídico, ou seja, tudo que eu enviar no produção restrita não terá nenhum tipo de comunicação com o meu ambiente de produção. Então, para que eu cumpra a obrigatoriedade do envio do E-Social, eu tenho que observar em qual dos 2 ambientes eu estou enviando o XML. Se é no produção restrita ou se é no ambiente de produção. Só vale para o governo os dados que forem enviados no ambiente de produção. O ambiente de produção restrita, que é o ambiente de teste, vai ficar disponível sempre para que a gente consiga fazer testes simultâneos. Se eu enviei alguma coisa para o governo, estou tendo algum problema, como eu faço para entrar em contato com o governo? Então, eu vou acessar o site do E-Social. Na parte de serviços, tem um item chamado Contato. Ali eu vou selecionar se eu estou enfrentando alguma dificuldade e problema, ou no ambiente de produção, ou no ambiente de testes, que é a produção restrita. Feita a seleção, ele vai me abrir uma lista com todos os eventos que existem no E-Social. E aí eu vou selecionar dentro da família dos S qual é o evento que eu estou com problema para envio dessa informação. Tudo que a gente mandar aqui dentro do E-Social, dentro do site, fica disponível ao público. Isso significa dizer que o retorno não será direcionado apenas àquela empresa, e sim entrará como respostas, perguntas e respostas no FAQ. Tá? Ele não é de uso exclusivo daquela única empresa que o remeteu. Depois que eu seleciono qual o arquivo que eu quero fazer a minha informação, eu preencho este formulário que indica informações da minha empresa. Tá? Razão social, CNPJ, responsável e o que está acontecendo eu descrevo ali na sua mensagem. Agora vamos falar um pouquinho das novidades que estão para entrar em vigor a partir de julho. Conforme eu comentei, nós teremos 2 novas formas de recolhimento, seja ele para o fundo de garantia, seja ele para o INSS. Falando um pouquinho do fundo de garantia,
será guia feita através da GR-FGTS, tá? Então, a substituição da CEFIP, no que diz respeito ao recolhimento do fundo de garantia, será feita através da GR-FGTS, tá? A geração da guia do FGTS vai ser feita por web service ou online. Então, nós teremos um site do fundo de garantia, onde o empregador, depois que enviar todos os dados pelo e-social, vai ter que acessar o site do fundo de garantia e baixar por lá a sua guia. Então, para testes, já existe um ambiente de testes da GR-FGTS. Ele deverá ser acessado pelo endereço conectividade social restrito.caixa.gov.br. Como que eu faço um teste neste ambiente? Ambiente restrito do e-social, ou seja, ambiente de teste do e-social. Tudo que eu enviar pelo ambiente de teste do e-social vai chegar no ambiente de teste da Caixa. E aí, por ali, eu vou conseguir fazer a verificação de tudo que eu enviei e geração da guia para recolhimento. A partir da obrigatoriedade de utilização, ou seja, a partir de julho, o ambiente de produção vai ser habilitado através do canal conectividadesocial.caixa.gov.br. Tá? A geração da guia será realizada com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. Através de que canal? Através do e-social. Então, só para relembrar, ambiente de teste do fundo de garantia está disponível e se eu quiser utilizá-lo, eu preciso enviar as informações pelo ambiente de teste do e-social. Ambiente de produção do GR-FGTS não está liberado ainda. Ele será liberado apenas em julho e o endereço para acesso é diferente. Só para que vocês entendam como que está sendo feita a arquitetura da GR-FGTS. O empregador vai fazer o envio dos dados pelo e-social, ou seja, tudo como já está sendo feito até agora. Vou mandar a minha folha pelo e-social. A Caixa Econômica vai fazer uso daquelas informações in natura. O que isso significa? Essa palavra in natura significa dizer assim, tudo que eu mandar pelo e-social, a Caixa vai fazer uso no primeiro nível de validação. Então, os níveis de validação do e-social hoje funcionam da seguinte forma. Eu envio um XML e recebo um número de protocolo. Esse é o primeiro nível de validação. Com o número de protocolo, eu volto no e-social e pego um recibo dessa informação. Esse recibo já passou pelo segundo nível de validação. É essa informação que será diferente entre a Caixa e o e-social. Então, nós temos alguns riscos nessa operação. Imagine que eu enviei um evento pelo e-social, a Caixa fez uso dessa informação através do primeiro nível da validação e o e-social me rejeitou este evento no segundo nível de validação. A partir deste momento, a gente pode ter aqui duas verificações. O e-social rejeitou e a Caixa aceitou, o e-social aceitou e a Caixa rejeitou, ou ambos aceitaram em conjunto ou ambos rejeitaram em conjunto. Tá? Mas o desenho inicial, é isso que é importante que fique claro para todos, está diferente. A Caixa vai fazer uso, sim, da informação que eu mandei pelo e-social. O problema é que ela faz o uso das informações in natura, ou seja, sem toda a validação e critério que o e-social efetiva. Tá? Uma vez que esses dados tenham chego na Caixa, eles colocam em uma fila de processamento assíncrono e aí começa a utilização do FUG. Tá? Vai armazenar esses eventos, vai fazer uso de interesse apenas para o fundo de garantia. Na sequência, a gente tem um outro slide de quais são os eventos do e-social que a Caixa utiliza. E através deste momento, o empregador vai ter também um web service que vai fazer consulta do que foi aceito, rejeitado ou recusado pelo fundo de garantia. Temos também um ambiente web, onde todas as informações que eu enviar pelo e-social, eu posso entrar no ambiente online do fundo de garantia e consultar os dados ali dentro. Eventos de interesse do fundo de garantia. Então, dos 45 arquivos que nós enviamos para o e-social,
21 são utilizados para a emissão de fundo de garantia. São esses listados na tela, para os quais a Caixa vai fazer verificação de todos os itens. Então, temos eventos como, por exemplo, aquisição de produção rural, comercialização de produção rural, que são enviados pelo e-social, mas não serão utilizados pela Caixa para nada. Ela fará a utilização de alguns eventos específicos, são esses que estão listados na tela, para compor a base do fundo de garantia ou para liberar a minha guia de recolhimento. Importante falar também que a partir da entrada em vigor dessa nova estrutura do fundo de garantia, a GR-FGTS é a mesma guia que eu farei recolhimento mensal e rescisório. Hoje nós temos uma guia para movimento mensal e outra guia para movimento rescisório. A partir dessa mudança do fundo de garantia, a guia será a mesma, uma utilizada mensalmente e a outra utilizada a cada rescisão que eu encaminhar. Arquitetura técnica. Então, a Caixa vai fazer uso, através do fundo de garantia, recepcionando esses eventos. Vou buscar os dados de cadastro e vínculo do que for remetido pelo e-social, nos eventos da família 22, pagamentos nos eventos da família 1200 e 1299, e ali eu vou compor a minha informação de GR-FGTS. Tá? Então, toda a movimentação rescisória que eu mandar através do 2299 vai chegar também na Caixa. Todos os pagamentos de folha que eu mandar através do 1200 vão compor uma base de fundo de garantia aqui na Caixa. Eventos do 1299, que é o evento de fechamento da folha, já dá um start para que a Caixa libere a guia. Essa aí é o modelo da guia a ser utilizado. Então, só para a gente relembrar mais uma vez, o e-social não vai emitir a guia, tá? É necessário fazer o envio dos dados pelo e-social e buscar a guia do fundo de garantia no site do FGTS. Tipos da GR-FGTS. Existirá uma GR-FGTS padrão. Teremos a guia possível emitir uma ou diversas competências para um único funcionário. Então, imaginem que a minha empresa não recolheu o fundo de garantia dos últimos 2 meses e eu preciso mandar um determinado funcionário embora. Então, será possível emitir uma guia para aquele funcionário, recolhendo a competência do mês e as competências anteriores para que eu consiga efetivar uma rescisão e recolhimento correto. Eu vou ter a opção de personalizar essa guia no ambiente do fundo de garantia, através do site do fundo de garantia. Uma vez que eu tenha personalizado, a partir de todos os meses eu consigo baixar a guia naquele layout que eu desejo. E terei também a guia rescisória liberada através do FGTS, tá? De um determinado funcionário, não temos ainda guia rescisória em lote, para rescisões coletivas e nem para PDVs, tá? Teremos uma por uma, assim como ocorre hoje. Exemplos da guia. Então, nós temos aqui os dados do GR-FGTS, o complemento dessa guia e os dados que são informados. Basicamente, eu vou mandar tudo pelo e-social e depois eu vou entrar no site da Caixa e baixar a minha guia de recolhimento disponível na Caixa. Via web service, a Caixa vai liberar para que a gente faça a busca dessa guia e retorne para o nosso contribuinte. Essa guia virá em PDF para que ela não seja alterada. Então, como que será feito o cálculo? Através das rúbricas informadas no evento 1200 pelo e-social. Tá? Incidência da rúbrica consta lá na tabela 1010 do e-social, se ela incide para fundo de garantia, sim ou não. E através do envio da 1200 foi compondo a base do fundo de garantia, que será utilizada aqui para emissão da GR-FGTS. Essa guia também não permite a digitação e alteração de valores apurados. Se houver alguma divergência, precisa ser sanada lá no e-social para que ele reflita no ambiente da Caixa Econômica. O ambiente restrito da GR-FGTS vai ser possível, já está possível, na verdade, desde maio, a consulta das informações cadastrais dos seus trabalhadores, consulta e geração de guias da GR-FGTS e verificação de totalizadores do fundo de garantia.
Todas as funções apresentam diferentes níveis e possibilidade de pesquisa. Conforme eu comentei anteriormente, o empregador poderá personalizar aquele tipo de guia que ele deseja. Se eu quero por lotação tributária, se eu quero por filial, qual é o nível da guia? Vai ser feito através da personalização. Tá? Informações constantes no ambiente de FGTS são provenientes da recepção do que venha do e-social. Ambiente de produção restrita do FGTS pode ser acessado pelo endereço conectividade social restrito.caixa.gov.br. Vamos falar um pouquinho sobre a outorga. Tá? O acesso, como eu comentei, será feito através do conectividade, porém a empresa precisa acessar o item, fazer a identificação deste empregador através da certificação digital e vai possibilitar a liberar quais são os serviços que eu quero outorgar para o e-social. Do lado esquerdo tem uma lista do que eu quero ou não habilitar, e mesmo que eu envie pelo ambiente restrito do e-social, se eu não fizer essa outorga aqui, eu não consigo, pelo ambiente restrito da Caixa, fazer uso da informação. Tá? Então, a gente já tem um certificado sendo usado pelo e-social que vai permanecer e passaremos a ter agora o certificado ser utilizado no fundo de garantia através do conectividade, onde obrigatoriamente eu tenho que fazer uma outorga para habilitar a recepção dos envios dos dados do e-social. Então, eu tenho ali os ambientes do e-social para consulta de empregados, para certificação, para processamento dos meus eventos. Todos eles eu tenho que marcar e disponibilizar a outorga fazendo o aceite através do termo. Este aqui é o script de como é feito o envio dos dados. Então, através do e-social, aqui a gente vai falar um pouquinho e-social como repositório nacional, tá bom? Vou fazer envio do XML, a Caixa vai fazer uso dos dados do e-social para a base da Cifug no primeiro nível de validação, onde eu ainda não tive as críticas do e-social, e ela, a Caixa Econômica, vai fazer as críticas e validações referentes aos negócios para o repositório nacional. Aqui nós temos um risco muito grande. Tá? As críticas feitas pelo e-social podem ou não ser as mesmas críticas feitas pela Caixa Econômica Federal. Tá? Então, aqui nós temos um item de projeto que nós estamos discutindo muito com o governo, porque é necessário a crítica da mesma forma. E hoje o desenho que está feito para a GRFGTS está diferente. Com isso, a gente tem nível de validação diferente do e-social para o que é feito na Caixa, e nós podemos ter aqui um problema sim. Prazos de envio da GRFGTS. O valor devido de recolhimento do fundo de garantia é proveniente da informação prestada pelo e-social, enviada através dos eventos periódicos, e os eventos periódicos devem ser transmitidos até o dia 7 do mês seguinte, tá? Período de apuração, se tiver caindo num sábado ou num domingo, antecipa-se para o dia útil imediatamente anterior, tá bom? Eventos de desligamentos enviados pelo e-social através do 2299 é um evento não periódico, tá? Então não tem uma data pré-fixada, cada rescisão ocorre num determinado momento. Eu vou enviar o 2299 pelo e-social até a data do efetivo desligamento do trabalhador, e aí eu vou ter um prazo de recolhimento rescisório do fundo de garantia de 10 dias. Isso não mudou, permanece o que já estava sendo preconizado na lei anterior. Então, independente do tipo do aviso, 10 dias para recolhimento do fundo de garantia. Importante observar que nos casos de desligamento, o vencimento da GRFGTS, se não for dia útil, deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Tanto a GRFGTS mensal quanto a GRFGTS rescisória, se cair o prazo final no sábado, antecipa-se para o dia anterior. Falando um pouquinho da arrecadação previdenciária, tá? Nós fazemos o envio das tabelas pelo e-social, tabelas S1000, 1005,
Nessas tabelas S1000, 1005, o governo vai fazer uso dos dados buscando classificação tributária daquele contribuinte, indicador de construção ou de cooperativa, vai buscar da 1005 os dados referentes ao FAP, ao RAT ajustado, se é uma desoneração por obra. Lembrando que o evento da desoneração não está no E-Social, ele está no REINF. O que vai para o E-Social é só a opção da desoneração, sim ou não. Continuando um pouquinho. Faço o envio das tabelas 1010 e 1020 do E-Social. Através da tabela de rúbrica e de lotação tributária, o E-Social vai fazer uso de incidências tributárias na 1010 ou suspensão, se eu tiver algum processo. Na tabela 1020 vai buscar os dados de FPAS, trazendo ali também códigos de terceiros ou de terceiro suspenso, tomador de serviço e informação de portuário. Envio no E-Social a tabela 1070. Dentro da 1070 são os dados de processos. Tá? Processos não são processos trabalhistas, são processos que tenham indicação de suspensão tributária. E na tabela 1080 eu vou buscar dados de FPAS, operadores, RAT ajustado. Fazendo envio das informações de folha através do evento 1200. O E-Social vai buscar do 1200, do 2299 e do 2399 as informações referentes aos valores do mês. Esses eventos têm que ser único para cada CPF. Eu tenho que ter remuneração de outras empresas listada ali. Agentes nocivos, atividades simples concomitantes também serão declaradas nesse evento 1200. Processo judicial que seja do trabalhador. Então, eu tenho o processo que pode ser da empresa, amarrado na rúbrica, ou eu tenho um processo que pode ser do trabalhador, amarrado no 1200 daquele contribuinte. Continuando mais um pouquinho, envio para o E-Social as tabelas 50, 12, 60, 70 e 80. Destas tabelas são os dados de aquisição, de produção, comercialização, trabalhadores avulso. Aqui do 1280, a informação de desoneração, da informação do simples ou atividade concomitante. Enviei tudo isso, E-Social começa a me fazer devolutiva. Devolve para mim evento 5001, que é a minha base previdenciária por trabalhador, ou me devolve o evento 5011, que é a totalização de INSS por empresa. Ambos os eventos são eventos de retorno da remuneração, que vão me trazer totalização de cálculo da base por trabalhador ou por estabelecimento, vai me retornar a contribuição do meu funcionário, então ele me devolve nesse arquivo 5001 o valor que eu falei que eu descontei e também o valor apurado pelo E-Social, me devolve os dois itens. Tá? Evento 5.000, qualquer evento da família 5.000 são gerados após o fechamento ou após o envio do 1295, que é em contingência. Por fim, gera contribuição e isso alimenta a DCTF Web. E aí nós vamos falar do próximo tema. Aí, obviamente, nós temos dentro da DCTF Web algumas estruturas, 3 casos, onde o E-Social não fará o cálculo do valor previdenciário, e sim vai acatar o que eu mandar para ele. Quais são esses casos? Se eu tiver informação de remuneração do período anterior dentro da 1200, a composição de base que eu informar, ela vai me retornar o que eu quiser, o que eu tiver informado e não o que ele calculou. Quando houver processo judicial, porque também implica em não cálculo da contribuição, ou quando houver um processo do empregado. Da mesma forma, processo judicial informado no evento 1010. Em ambos os casos, será adotado o valor calculado, que é VR-CP-SEG, valor calculado do contribuinte segurado, e o valor descontado pelo contribuinte através do campo VR-DESC-SEC. Então, andando um pouquinho mais, vou enviar tudo que é dados da pessoa física e do trabalhador pelo E-Social.
todos os dados previdenciários da pessoa jurídica pelo REINF. Ambas as obrigações integram e compõem a DCTF Web. A DCTF Web é o que vai fazer a substituição da GFIP na parte previdenciária. GR, FGTS substitui CFIP na parte fundo de garantia, DCTF Web substitui CFIP na parte previdenciária. Então, todas as informações que eu passar pelo e-social, pela REINF e pelo SERO, o SERO é Serviço Eletrônico de Oferição de Obras, vão chegar através da DCTF Web e qualquer compensação ou parcelamento deverá ser feito através da Perdicomp. Aqui a sequência lógica de transmissão. De um lado eu tenho e-social, do outro lado eu tenho REINF. Ambos eu envio as informações, um da pessoa física, outro da pessoa jurídica. Ambos fazem a sua consolidação e fazem o envio para a DCTF Web. A DCTF Web é administrada exclusivamente pela Receita Federal e ela fará a emissão das guias. São 3 guias previstas: a Previdência, o Imposto de Renda e o PCC. Neste primeiro momento, ou seja, julho, mês que vem, não vai emitir Imposto de Renda e PCC, vai emitir apenas contribuição previdenciária. Tá? Então, para que eu consiga recolher a minha previdência, eu tenho que ter os dados enviados da pessoa física e da pessoa jurídica, que vão chegar na DCTF Web. Da mesma forma que aconteceu com o fundo de garantia, eu vou mandar os dados no e-social, vou sair, acessar um outro ambiente, que é o ambiente da DCTF Web, para que eu consiga emitir a guia previdenciária neste outro ambiente. Também não é possível editar valores que cheguem ali, uma vez que eu declarei através dos eventos 1200 e 1210 do e-social. Esta é a declaração de dívida que já me chega aqui na DCTF Web. Se algo estiver incorreto, preciso corrigir a fonte, ou seja, voltar no e-social ou no REINF no que tiver que corrigir os dados. Aqui, através da tela da DCTF Web, eu tenho um botãozinho de emissão de DARF. E aí, existe um botão de edição de valores, que serve para quê? Imagine que a Receita apurou que eu tenho de valores de segurados, de contribuições de terceiros, da parte patronal, totalizou a minha guia previdenciária no valor de 15 mil. A empresa não tem caixa, vai pagar apenas 14.500. É um exemplo fictício. Então, ela pode editar, alterar o valor a pagar da guia. Isso não significa que diminuiu o que ela deve. Significa apenas que ela não tem caixa e está fazendo um pagamento parcial. Da diferença entre o apurado e o pago, vai correr juros e multas que da próxima vez que for emitir a guia serão aplicáveis automaticamente. Este é um recibo de entrega da DCTF Web, como vocês podem ver, apresenta ali a contribuição previdenciária do segurado, a contribuição previdenciária patronal, a parte de terceiros e fundos, o imposto de renda nesse momento virá zerado. A DCTF Web em si vai substituir a GFIP na parte previdenciária, faz a vinculação direta com a escrituração, integra os dados da própria Receita Federal, é gerada após o fechamento do e-social ou da REINF, apresenta débitos apurados por código de receita, vai emitir uma DARF, cada uma com seu código de receita. Os débitos apurados não são editáveis, então se houver alguma coisa informada incorretamente, preciso voltar no e-social ou na REINF para corrigi-los. Apropria os créditos informados nas escriturações correspondentes. Créditos através da Decomp, parcelamento, suspensão e lançamento de ofício virão sempre integrados por lá. E emite uma DARF numerada com código de barras, que tem que ser emitida apenas na aplicação da DCTF Web. Então, a partir de maio de 2018, quando eu faço o fechamento das escriturações do e-social e REINF, também do ambiente de teste, ou seja, ambiente de produção restrito, mandei o fechamento,
passa a comunicar com a DCTF Web. O acesso ao DCTF Web deve ser feito pelo endereço ecac.pre.receita.fazenda.gov.br. Esse é o endereço da DCTF Web Ambiente de Teste, que é o Produção Restrita. Da mesma forma que acontece com o Fundo de Garantia, acontece com a Previdência. Tudo que eu mandar no ambiente do e-social, ambiente restrito, vai comunicar com o ambiente restrito da DCTF Web. O que eu mandei em produção no e-social não se comunica com o ambiente restrito da DCTF Web. Tá? Qualquer erro que venha a acontecer, eles devem ser reportados através do Fale Conosco no e-social, usando aqueles passos que eu apresentei agora há pouco. Vai entrar no site do governo para o e-social e acessar toda a movimentação. Pode ser enviado também através do Fale Conosco com a Receita, pelo portal da Escrituração Fiscal Digital da RENF. O manual da DCTF Web está disponível, podem ser acessados através do endereço receita.fazenda.gov. Neste hiperlink vocês conseguem baixar. O material dessa capacitação vai ficar disponível, já está disponível no TDN, na verdade, com todos esses hiperlinks, tá? Prazos da DCTF Web. Em regra, tem uma periodicidade mensal, recolhimento previdenciário mensal, ok? Prazo para envio da DCTF, todo dia 15 do mês subsequente. Então, tudo o que ocorrer em janeiro, eu tenho até o dia 15 de fevereiro para enviar. Qual é o prazo de recolhimento? Então, na DCTF mensal, eu envio até o dia 15, para o 13º, que é anual, até o dia 20 de dezembro, e espetáculo desportivo é diária, tá? Espetáculo desportivo, a informação vem do REINF, não está aqui no Unisocial, e tem que ser informado. Se eu tiver 2 espetáculos no mesmo dia, eu unifico as informações e faço diariamente os envios dos dados, tá? Até o 2º dia útil após o evento desportivo. O que é importante observar? DCTF Web já possui um ambiente restrito que está disponível do dia 5 de maio até o dia 20 de julho. Por quê? Porque quando abrir o ambiente de produção da DCTF Web, esse ambiente restrito de testes da DCTF deixa de existir. Notem que é o ambiente de testes da DCTF que vai deixar de existir. O ambiente de teste do e-social vai permanecer. Porém, para a Receita Federal, eles não conseguem manter 2 ambientes ativos ao mesmo tempo. Por enquanto, está disponível o de teste. Eu aconselho que todos acessem, façam, verifiquem o valor previdenciário apurado, para que a partir de julho possa ser feito e utilizado o ambiente de produção, onde já tem efeito jurídico. Para relembrar, na Receita Federal, a partir do momento que entra e-social, passa a valer DCTF Web, que busca dados do e-social e da REINF. Toda a movimentação de parcelamento e compensação vem através do PERDComp e vai emitir uma DARF dentro da DCTF Web. Esse é o modelo da DARF, tá? O que muda para o fundo de garantia? A partir do momento que entrar em vigor, julho, tudo que eu mandar no ambiente do e-social vai ser apropriado pela Caixa. Após o envio do e-social, eu tenho que fazer o acesso ao ambiente do fundo de garantia e fazer utilização e geração da GRFGTS através deste ambiente. Falando um pouquinho de e-social na TOTS, nós temos o portal tots.com/RH e-social, onde nós temos todas as informações relativas ao e-social. Nosso repositório de documentos oficiais é o TDN. Dentro da Space, da consultoria de segmentos, nós temos umas facs de perguntas e respostas para o e-social, que tem um conteúdo imenso que podem auxiliá-los. No YouTube, se vocês pesquisarem e-social mais TOTS, vocês vão poder verificar diversos vídeos que nós já temos a respeito do e-social. Inclusive, eventos de respondes anteriores também estão disponíveis. Portal do cliente, ali nós temos o chatbot, que vai poder auxiliá-lo como um autoatendimento das obrigações.
E ali mesmo nós fazemos a liberação das agendas dos eventos Responde. Então, basta clicar ali na lupa e procurar pela palavra Responde. Na parte de fonte, desmarque TDN YouTube, façam a busca apenas na base de conhecimento e vai ficar disponível toda a agenda dos eventos Responde do mês. Assim como nós temos dessa de junho, teremos a de julho, a de agosto e assim sucessivamente. A TOTUS oferece serviço de implantação para quem necessário utilizá-lo, treinamentos dos nossos módulos de operacional. Nós temos aí a opção de gestão de RH através do nosso software. Temos a consultoria de negócios através da TOTUS Consult, que pode auxiliá-lo na implantação do e-social. E a utilização do TOTUS Automação Fiscal, que é o nosso TAF, é obrigatória e é a solução que vai consolidar todas as entregas fiscais futuras que ainda virão pela frente. Este webinar está sendo gravado, tá? O material em PPT que eu estou apresentando para vocês já está disponível, basta acessar tdn.totus.com.br, utilizem a Space da consultoria de segmentos, ali dentro tem uma pasta material utilizado em eventos Responde de 2018. Tá? Esse material que tem essa quantidade de hiperlink aqui que eu trabalhei para vocês, já está disponível no TDN para vocês fazerem uso. Só para relembrar, próximo webinar do E-Social para a linha RM, dia 4 de julho. Ainda teremos agora no mês 6, ECF no dia 14, REINF no dia 27 e nota fiscal no dia 21. As dúvidas a gente já vai respondendo, tem equipe de apoio que está trabalhando aqui. Agora eu vou pôr no mute só um momentinho. Nós vamos passar agora para a apresentação de produto da linha RM e depois nós abriremos para as perguntas também. Lembrando que o chat já fica disponível desde esse momento. Só um instantinho. Pessoal, bom dia, né? Meu nome é Lorena, eu sou da Squad do E-Social da linha RM e eu vou dar continuidade aqui na apresentação para estar repassando para vocês alguns dos principais cadastros, né, que estão relacionados à terceira fase do E-Social e para estar reforçando algumas novas implementações que foram liberadas pela equipe de desenvolvimento nos últimos PETs, né? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas alterações que foram liberadas, e aqui eu relacionei para vocês quais são os PETs mais atuais, né, onde vocês vão encontrar essas implementações. Então, a partir do PET 12.1.17.281, 12.1.18, 227, 12.1.19, 190 e 12.1.20, 130. Aí, no caso, é a partir desses PETs ou um PET superior, né? Está atendendo a gente vai ter os menus, né, agrupados aqui só dos eventos periódicos. Então, se vocês atualizarem os ambientes com os últimos patches, vocês vão acompanhar que a gente fez uma alteração aqui, colocando todos os menus relacionados aos eventos periódicos, né, aqui no canto direito da tela, onde você vai poder acompanhar, né, qual que é o período de apuração, gerar o XML, e acompanhar também a fila de eventos só dos eventos periódicos. Então, aqui eu vou repassar com vocês, né, a questão da funcionalidade de cada menu, né, no caso que a gente disponibilizou. A primeira informação que a gente deve preencher, né, o primeiro cadastro que deve ser preenchido para estar gerando os eventos da terceira fase é o período de apuração. No caso, o período de apuração, ele é um cadastro utilizado, né, para definir a data da ocorrência da movimentação a ser enviada para o E-Social. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, depois de lançar a minha folha de pagamento dentro da minha competência, é cadastrar o meu período de apuração, que corresponde à competência na qual eu lancei aquela folha, para estar gerando os meus eventos do E-Social da terceira fase. Outra questão importante também é que, para os eventos da terceira fase, os eventos periódicos, não é necessário gerar gatilho. E, assim, no começo, quando a gente liberou
a geração dos eventos, a gente reforçou, né, a importância de gerar os gatilhos, mas era só para os eventos de carga inicial. E de tabela, né, os não periódicos. Agora, para a geração dos eventos periódicos, não é necessário gerar nenhum gatilho. O usuário só vai lançar a folha de pagamento para os funcionários, cadastrar o período de apuração que corresponde, né, à competência, a data base, né, daquela movimentação, e após isso ele vai executar o processo de gerar XML para estar incluindo os eventos lá na fila de eventos. Então, dentro aqui da relação de eventos periódicos, eu vou ter o cadastro então, do período de apuração, o processo para gerar o XML, e vou ter também este cadastro de eventos periódicos. No caso, o cadastro de eventos periódicos, que está agrupado aqui, ele corresponde à fila de eventos, porém é uma fila de eventos destinada só aos eventos periódicos. Eu estou repassando aqui as informações para vocês através da apresentação no PowerPoint, mas depois eu vou acessar a versão, né, o sistema, só para a gente acompanhar também através. Então, aqui reforçando a questão do período de apuração, né? Após lançar a folha de pagamento, o usuário tem que acessar aqui o cadastro de período de apuração, onde ele vai cadastrar o período referente à competência dele da folha, né? Então, aqui a gente vai preencher a informação com a competência, o ano, informar qual que é o indicativo do período de apuração, se é mensal, anual, colocar as informações do responsável, né, pela folha, e as outras informações relacionadas à substituição patronal ou apuração da alíquota FAP e RAT, né? Então, para cada competência, para cada mês, eu vou ter um registro de período de apuração. Então, aqui eu até fiz um filtro aqui, neste print, né, eu filtrei pelo ano de 2018, e aqui eu tenho um período de apuração para cada competência. Então, após cadastrar o período de apuração, eu posso vir no sistema e executar o processo de gerar XML. Aqui vocês podem visualizar que o sistema disponibiliza, né, um campo para estar informando qual que é o período de apuração, no qual eu vou gerar os eventos. Aqui eu consigo fazer a seleção de funcionários, né, de acordo com a chapa, situação, tipo de recebimento. E aqui eu consigo filtrar quais são os eventos que eu desejo gerar no momento, né? E aqui também filtrar qual é o status desses eventos. Então, no caso, como eu gerei a folha, lancei, né, a minha movimentação para os funcionários, eu posso acessar aqui o processo de gerar XML dos eventos periódicos, selecionar, né, os meus eventos de folha de pagamento e filtrar pelos status e executar o processo. Aqui também a gente disponibilizou uma flag para regerar o XML e aqui também uma outra flag para gerar um novo XML para o evento excluído através do S3000. Então, esse processo aqui de gerar XML dos eventos periódicos disponibiliza, né, a opção para a gente estar gerando os eventos em lote e incluindo todas as informações lá na fila de eventos periódicos, né? Após executar o cadastro do período de apuração e gerar o XML, né, a gente pode acessar aqui o cadastro de eventos periódicos, que é a nossa fila de eventos, né, dos eventos relacionados à movimentação da folha, e acompanhar toda a minha movimentação, todos os meus XMLs. Então, aqui, esse cadastro, no caso, esse menu, é praticamente igual à tela de fila de eventos, né, que a gente utilizava anteriormente. Então, aqui a única alteração é que a gente vai ter o campo informando qual que é o período de apuração e vai ter disponível também só os eventos relacionados aos eventos periódicos. Então, após fazer, né, o cadastro, o lançamento da folha, cadastrar o meu período de apuração, gerar o meu XML, conferir aqui o evento, né, através da fila de eventos dos eventos periódicos, né, eu vou poder selecionar os meus eventos e realizar o processo de integração com o TAF. Então, dentro aqui dessa tela de eventos periódicos, eu tenho as mesmas opções aqui que me permitem fazer a integração com o TAF, selecionando apenas alguns eventos, né?
ou também eu posso executar o processo que era executado anteriormente, né, de integração com o TAF em lote. Então, nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês onde também a gente visualiza esses eventos dentro do TAF, após executar, né, o processamento de jobs, para concluir a integração entre o RM e o TAF. Então, após fazer todo o processo de geração do XML dentro do RM, integrar com a né, do monitor de integração dentro do TAF, selecionar aqui, aplicar os filtros e selecionar, né, apenas os eventos periódicos, no caso, para que ele possa acompanhar todos os eventos que foram integrados, né, do RM com o TAF, relacionados à folha de pagamento e os eventos da terceira fase. Então, aqui eu estou apresentando para vocês aqui só, né, para vocês visualizarem como que o usuário vai visualizar dentro do TAF essas informações que foram enviadas pelo... Então, aqui a gente pode acompanhar, né, a movimentação dos funcionários, posso selecionar aqui o meu evento S200, acompanhar a movimentação do tipo assim, individual por funcionário também, acompanhar o nome dos funcionários e tudo. Eu vou reforçar aqui para vocês também, através da apresentação, a questão, uma das últimas implementações que foram liberadas pela equipe do TAF, que é a tela de diagnóstico dentro do TAF, que é onde o usuário vai poder ter acesso e visualizar quais são as últimas atualizações, né, aplicadas no ambiente do TAF. Eu estou reforçando essa questão da tela de diagnóstico, porque antes o TAF não disponibilizava esse recurso, e ele é muito importante, né, para o usuário estar acompanhando quais são as atualizações do ambiente, para ele acompanhar quais são as atualizações do ambiente e também repassar para a equipe de suporte, né? Porque normalmente quando vocês entram em contato com a nossa equipe de suporte, a primeira informação que a gente solicita é qual é a versão, se o ambiente está atualizado. Então, com essa implementação da tela de diagnóstico, o usuário consegue, né, encaminhar para a gente as informações referentes à versão e atualização do ambiente. Então, através da tela de diagnóstico, dentro do TAF, o usuário pode acompanhar até a questão dos status, né, dos web services, que estão relacionados tanto ao TAF quanto ao TSS. Então, aqui eu coloquei para vocês um print da tela, né, onde vocês podem visualizar que são disponibilizadas várias informações do ambiente. A gente tem aqui qual que é a data da última atualização, informações referentes ao dicionário que foi aplicado, o status em relação ao web service, tanto do TAF quanto do TSS. A gente tem aqui também, se você clicar no botão de outras ações, informações relacionadas à lista de fontes, né, do TAF. São coisas bem interessantes que auxiliam, né, a equipe de suporte a estar realizando o atendimento. Então, é muito importante que vocês fiquem cientes dessa questão da tela de diagnóstico. Eu vou abrir o sistema aqui com vocês agora para a gente fazer um teste, né, gerando um XML referente aos eventos periódicos, né, e integrando esse evento com o TAF, para vocês acompanharem. Só um minuto. Pessoal, eu estou acessando aqui agora, né, no caso, o módulo de folha de pagamento, para a gente fazer uma simulação, né, da geração de um evento periódico. Eu vou clicar aqui no cadastro de período de apuração, para vocês acompanharem, né, as informações que são repassadas dentro desse cadastro. Aqui no caso, deixa eu só reforçar aqui para vocês que eu estou utilizando a versão 12.1.19.191, que é uma das últimas que foram geradas, né, um dos últimos patches. Então, aqui vocês podem acompanhar que o meu menu, né, já está atualizado, os cadastros foram reposicionados, né, aqui, e a gente já tem os cadastros centralizados aqui dos eventos periódicos. Então, aqui, eu estou na competência do mês 6, né, eu criei um período de apuração. Aí que eu reposicionei
a tela ficou diferente. Então, aqui, eu criei um período de apuração, coloquei aqui a minha informação referente ao qual mês que eu lancei a minha folha de pagamento, né? Passei as informações aqui tudo no cadastro período de apuração. Já lancei a folha de pagamento para os meus funcionários, né, no caso. Toda a movimentação já está lançada lá na folha de pagamento. Então, aqui eu já tenho a minha movimentação do mês, com os dias trabalhados, todos os descontos, né, as tributações, tudo. Então, após lançar a folha e cadastrar o meu período de apuração, eu já posso gerar o meu evento referente à folha de pagamento, né, o S200 ou o S210. Então, vou acessar aqui o processo de gerar XML. Eu já tinha criado um filtro aqui, já deixei salvo. Selecionei apenas um funcionário, no caso, né? Selecionei aqui o meu período de apuração. E aqui, no caso, eu vou gerar só o 1200 para esse funcionário. Como eu não tinha gerado ainda este XML referente a essa competência, então vou selecionar aqui apenas o status pendente. Então, aqui eu vou avançar no processo, selecionar a minha coligada e executar. O sistema gerou meu evento lá do S200, né? Aqui ele me traz um log no final do processo. E eu já posso acessar aqui a minha fila de eventos dos eventos periódicos, né? E acompanhar o evento que eu gerei através do processo de gerar XML. Então, através aqui da minha fila de eventos periódicos, eu consigo acompanhar qual que é a pessoa que está relacionada a esse evento, né, ao XML que eu gerei, eu consigo verificar qual que é o status, o tipo da operação, qual que é o tipo do evento, qual que é o mês, né, da competência que ele está relacionado. E se eu editar aqui o meu XML, né, o meu registro, eu vou ter as informações aqui do XML com a movimentação do funcionário. Outra coisa importante que eu vou reforçar com vocês é que no caso, para clientes que utilizam tomador de serviço, alguns clientes entram em contato falando que executaram o processo de geração de XML, porém o sistema não gerou o XML com as movimentações. Uma coisa que a gente teria que ter atenção é que quando eu utilizo tomador de serviço, né, no caso você está aqui o parametrizador para validar com vocês, quando eu utilizo, né, a parametrização de tomador de serviço na minha base, eu tenho que realizar a distribuição do CFIP antes de fazer a geração dos eventos, antes de realizar a geração de XML, senão o sistema não busca essas informações. Então, para quem já utiliza o tomador de serviço, é necessário lançar a folha de pagamento, né, cadastrar lá o período de apuração, acessar aqui o processo de distribuição do CFIP e executar a distribuição, conforme é feito hoje para o CFIP, para quem já utiliza o tomador. Então, essa é uma questão importante, porque tem alguns usuários que não se atentam a essa questão. Então, a pessoa lança a folha, não distribui o CFIP, né, no caso, para quem utiliza o tomador, e tenta realizar a geração do XML, e o sistema não busca a informação. Então, é importante que vocês realizem a execução desse processo. De serviço, né, para o sistema buscar as movimentações da folha do funcionário. Então, após cadastrar o meu período de apuração, gerar o XML, eu vou poder acessar aqui minha fila de eventos,
e fazer a integração do evento, né, através aqui do botão de integrar com o TAF, ou então através do processo Emote, da mesma forma que era feito com os eventos anteriores, né. Então, aqui eu vou integrar um evento só para a gente visualizar, né. Aqui eu integrei meu evento, né? E após realizar essa integração do evento, eu vou acessar o TAF, clicar aqui no menu miscelânea, né, integração, e executar o processamento de jobs para validar essa integração do meu evento do 00, né, que corresponde aos eventos lá de folha de pagamento, dos eventos periódicos. Então, aqui eu concluí, né, a minha integração do RM com o TAF, executando o processamento de jobs. Aí eu já posso acessar aqui a minha tela de gerenciador de integração, né, e acompanhar o meu evento que foi integrado. Então, aqui vocês podem acompanhar que da mesma forma que eu visualizo o meu evento dentro aqui do RM, eu posso visualizar o meu evento lá dentro do TAF com a estrutura do XML, né, com as informações preenchidas. Então, após executar todo o processo dentro do RM, de geração do evento, de geração da folha do evento referente à folha de pagamento, eu vou estar acessando o TAF, né, executando o processamento de jobs, e após concluir a integração, o usuário deve acessar aqui o menu de social, né, clicar na tela de monitoramento, aplicar os filtros que eu tinha demonstrado na apresentação, né, do PowerPoint, para estar realizando a transmissão dos eventos para o governo. Então, pessoal, eu vou concluir aqui a apresentação, né, as demonstrações dentro do sistema. A gente vai ficar disponível aqui na sala para estar esclarecendo as dúvidas através do chat. E o que eu puder mostrar aqui para vocês dentro do sistema mesmo, eu vou mostrando, né? Então, vocês podem estar encaminhando as dúvidas que a gente vai estar respondendo e tentando esclarecer as informações para vocês aqui. Pessoal, eu vou começar a abrir o áudio, tanto eu quanto a Lorena, para relatarmos as perguntas que são frequentes aqui, tá? Então, assim, ó, ambiente restrito do e-social se comunica com o ambiente restrito da DCTF Web e da GRFGTS. Não temos ainda ambiente de produção, nem da DCTF Web, nem da GRFGTS, tá bom? Então, tudo que vocês mandaram em produção em maio, ainda não é possível ver nada na DCTF Web, nem no fundo de garantia, porque ambiente de produção se comunica com o ambiente de produção, e ambiente restrito se comunica com ambiente restrito. Tanto para fundo de garantia quanto para INSS, só temos disponível hoje pelo governo os ambientes restritos. Prazos também, vamos recordar um pouquinho de prazos de fundo de garantia e de INSS. Então, assim, a previsão é que a CEFIP seja substituída em julho. Isso ainda está sendo questionável, essa substituição em julho, mas por enquanto, hoje, dia 12, é o cronograma oficial que nós temos, é a substituição da CEFIP em julho. Então, a folha de maio que vocês acabaram de enviar, recolhimento no dia 20, previdenciário via GPS, recolhimento já foi no dia 7, fundo de garantia. Folha de junho, que vocês irão enviar, ainda permanece recolhimento via GPS, recolhimento via CEFIP. Folha de julho, com recolhimento no dia 7/8, passa a ser via GRFGTS, e dia 20/8, para previdenciário, passa a ser via DCTF Web. Tá? Então,
O próximo mês ainda, que é a folha de junho, permanece tudo como nós temos. É o mês seguinte, que é o mês de julho, folha de julho, que vai ser substituída pela GR-FGTS e DCTF Web. Outra coisa que está sendo recorrente aqui, as questões, é assim, por diversos problemas, a empresa não conseguiu fazer o envio total ainda da folha de maio. Tá? Nós temos informação que a Receita Federal não está fazendo multa, não está aplicando multas e atuações. Tá? Esse é o primeiro mês de envio da folha em produção. Existem problemas que ainda estão sendo corrigidos no próprio ambiente do governo. E nós temos e-mail de auditor da Receita Federal falando que neste momento não fará atuação e aplicação de multas, por ser o mês inicial. Tá? Então, fiquem tranquilos, o que a gente recomenda é que o quanto antes façam o envio para cumprir a sua obrigatoriedade de prazo, mas neste momento a Receita não está aplicando multas. Mesmo que não tenha conseguido enviar a folha total e não tenha fechado através do 1299, as admissões, demissões já devem ser enviadas. Então, mesmo que eu não fechei a folha de maio, hoje é dia 12, eu tenho uma admissão semana que vem, então eu já vou mandar ela agora, ela tem que estar no e-social um dia antes. Eu tenho demissão, os eventos não periódicos permanecem com seus prazos sendo observados. Então, o fato de eu não ter fechado a folha de um mês não significa que eu não consigo mandar admissões e demissões no mês seguinte. O e-social aceita. Então, façam o uso do envio quanto antes. Referente à questão dos autônomos, ela colocou aqui que os autônomos de categoria 701 são pagos pelo sistema, né, através do financeiro, pelo fluxo. O departamento pessoal não faz a folha desses funcionários autônomos. Aí a dúvida dela é em relação a qual o procedimento, né, para estar gerando os eventos de folha para esses funcionários. Dentro do sistema aqui no processo de gerar XML, que eu demonstrei para vocês, a gente tem aqui o campo do período de apuração e logo abaixo tem uma flag, né, que corresponde ao parâmetro de gerar autônomos fluxos /externos. Então, para a folha de pagamento dos autônomos que possuem as retenções lançadas no fluxos, o usuário tem que estar acessando aqui o processo de gerar XML e marcar essa flag, né, para que o sistema busque essas informações lá do fluxos. O processo, né, é parecido com o que já era executado para o CEFIP, que a gente acessava a questão da geração do CEFIP e marcava lá uma flag para estar buscando essas retenções, né? Então, dentro lá do processo de gerar XML dos eventos periódicos, a gente tem essa opção para gerar, né, para buscar as retenções dos autônomos no fluxos e dos autônomos externos. Outra questão importante também é o parâmetro, né? As parametrizações que foram criadas dentro do parametrizador, do parâmetro do E-Social, para estar atendendo a folha de pagamento dos autônomos também. Então, aqui a gente informa, né, qual que seria o provento utilizado na integração, né, para geração do evento S200 referente aos autônomos. Aqui o provento e o desconto, né? Então, antes de estar gerando o XML, a gente tem que estar parametrizando essas informações aqui dentro dos processos, né, dos parâmetros do E-Social. Essa questão também é bem importante. Outra questão importante também é que vários usuários questionam em relação da liberação da competência, né, dentro do módulo de folha de pagamento e a questão da reabertura dessa folha de pagamento, né, do evento de reabertura que é disponibilizado pelo governo. Então, hoje, dentro do módulo de folha de pagamento, do Labore, né,
o usuário já tem a cultura de que, se ele liberar a competência, né, existe liberação da competência, ele não consegue voltar para a competência anterior e enviar essas movimentações, né, fazer alguma movimentação de forma automática. O sistema realmente hoje continua com essa limitação, né? A gente executa a liberação da competência e o usuário não pode retornar, né, na competência anterior para lançar as movimentações. Porém, nós criamos essa questão do período de apuração justamente para estar atendendo ao E-Social. Então, tendo o período de apuração cadastrado, o funcionário, mesmo que ele libere a competência e vá para a competência do próximo mês, ele consegue enviar, né, um evento de reabertura desse período, lançar as movimentações dentro da ficha financeira do funcionário e gerar um evento, né, referente à competência do mês anterior. Então, dentro do processo, né, de geração dos eventos, eu vou ter aqui o evento de fechamento da folha, né, dos eventos periódicos, e o evento de reabertura dos eventos periódicos. Então, vamos supor, eu lancei a minha movimentação dentro da competência do mês 6, liberei a minha competência, né, no caso, já tinha encaminhado o meu evento aqui de fechamento dos eventos periódicos, porém, eu identifiquei que eu deixei de pagar uma verba no mês 6, ou então eu preciso fazer uma rescisão complementar, ou lançar algum desconto que eu não lancei na competência anterior, eu posso voltar no meu período de apuração, né, e gerar um evento o S1298 de reabertura dos eventos periódicos. Então, vamos supor, eu estou na competência do mês 7, gero um evento 1298 de reabertura dos eventos periódicos, né, da competência do mês 6, lanço os eventos que eu desejo, né, as verbas que eu desejo lançar para esse funcionário dentro da ficha financeira dele, gero um novo evento S200 para ele, dentro desse período de apuração do mês 6, né? No caso aqui, o usuário vai ter que selecionar o período de apuração da competência anterior e, no caso, transmito, né? Integro ele com o TAF, transmito para o governo e fecho novamente envio novamente, né, o S1299, fechando os meus eventos periódicos. Mesmo que eu esteja na competência 7, eu consigo fazer essas movimentações, não tem nenhum problema. Alguns usuários questionaram em relação a isso, achando que se eles liberassem a competência, eles não conseguiriam enviar essas movimentações do mês anterior, né? Então, é possível fazer isso. A gente disponibilizou o período de apuração justamente para isso, para o usuário ter a opção de apontar lá qual que era o mês de competência, né, o período de apuração, e conseguir gerar as informações da competência anterior sem nenhum problema. Bom dia, gente. Quem está falando é a Viviane, e eu reparei aqui nas perguntas da audiência que tem várias perguntas a respeito de férias pagas em abril e gozadas integralmente em maio ou parte delas em maio, tá? A informação com relação a algumas bases que fecham o líquido, nessa situação, elas realmente precisam ir para o E-Social. E nos últimos patches, essa situação já foi ajustada, tá? Elas sofreram um ajuste e a gente já consegue pegar essas bases de férias pagas em abril e gozadas em maio. Então, é importante que todo mundo esteja com os patches mais atuais de todos os produtos, dos 3 produtos envolvidos, tá? Vocês vão observar que no último patch disponível no portal do cliente, tem várias intervenções que fizemos para ajuste de algumas pendências. Então, o ideal, caso vocês não estejam no último pacote, é que vocês apliquem o último pacote, realizem novamente o teste onde ocorreu o problema e só depois envie a informação para a gente aqui do suporte, porque a gente liberou realmente muitas correções que precisam ser aplicadas. Então, é bem interessante manter o ambiente aí atualizado para que vocês possam usufruir desses ajustes, dessas intervenções que a gente faz no sistema, tá bom?
Outra questão é com relação do S1200 e do S1210 para quem usa regime de caixa. Então, vamos lá. É o seguinte, gente. As informações da folha de pagamento, que foram lançados, por exemplo, em maio, elas vão todas no S1200, tá? Se o pagamento for em abril, as informações de pagamento, mais pensão, mais IR, da folha de maio paga em abril, vão só no S1210 de junho. Entendido? Eu vou voltar, tá? Então, seguinte, folha paga em maio. Folha paga lançada em maio, com data de pagamento em abril. Lanço os eventos da folha de maio, mas só faço o pagamento em junho, né? Então, eu lanço a folha de maio e faço o pagamento em junho. O que acontece? As informações da folha, os eventos lançados na folha, vão todos no S1200. O S1210, referente a essas informações da folha de maio paga em junho, vão somente no S1210 de junho, tá? Então, mais ou menos, vocês podem fazer assim, comparar com a DIRF. A DIRF também não tem esse caixa de pagamento, que é diferente dos lançamentos do evento. Então, o 1210 é parecido, para conferir o 1210, é parecido com a conferência que a gente faz na DIRF, tá? Então, 1200, lançamento da folha da competência, 1210, o pagamento referente a essa folha. Então, aí que vai o IR, aí que vai dados da pensão, e aí, se tiver uma PLR também, é aí que vai, tá bom? Dentro dessa questão que a Viviane explicou também aqui para a gente do 200, o Lúcio encaminhou aqui um questionamento para a gente falando que ele trabalha com regime de caixa, né? E a folha de pagamento do mês de abril foi efetuada na competência no dia 7/5. Aí ele informou que o arquivo XML dele dos eventos S200 não está aparecendo, não está trazendo os eventos relacionados à hora extra e DSR. Aí ele está questionando aqui como que ele poderia resolver esse problema. Então, Lúcio, no caso, você tem que verificar se os seus eventos de DSR possuem uma rúbrica informada e também validar qual que é a data de pagamento, qual que é a data de pagamento desse evento dentro da folha de pagamento do funcionário, né? Acessar lá o envelope dele e ver qual que é a data que foi utilizada para lançar esse evento na folha. Porque talvez ele pode estar com com outra data, né? Tem que validar se realmente ele foi lançado de forma automática, né, através lá do lançamento da folha, do grupo de eventos, ou se algum usuário lançou de forma manual, incluiu esse evento na folha com uma outra data de pagamento. E validar também a questão do evento estar com a rúbrica informada, né? Pergunta da Ariane Mello, ela disse que está tentando gerar um S2206 para um funcionário, porém aparece um erro de código de função do registro. O que acontece? A gente já teve alteração com relação a essa inconsistência, tá? Você pode atualizar para o último patch e que essa inconsistência não vai ser mais apresentada. É importante salientar que se for, por exemplo, no caso de um estagiário, a função associada ao estagiário, ela não pode conter CBO, o CBO tem que estar zerado, porque estagiário não é uma função que tem CBO. Então, não adianta colocar lá 000, 1, o campo tem que estar nulo, em branco. E essa função tem que estar lá no parametrizador, a Lorena vai mostrar para vocês aí, lá no parametrizador em funções a desconsiderar, tá? Então, para solucionar essa questão do 2206, a gente precisa de atualizar para a última versão,
verificar se é alguma questão de estagiário. No caso de estagiário, tem que ser uma função sem CBO e que esteja nas funções a desconsiderar. Dessa forma, aplicando essas 3 soluções, essas 3 intervenções, você vai conseguir gerar o 2206 com sucesso. A gente tem a pergunta aqui do Rafael Pontes. Ele fala do campo TP Jornada do Registro contratual, é obrigatório e não está preenchido. Rafael, é o seguinte, essa informação, se você acessar lá na pasta Registro, terão 2 campos, a gente vai mostrar aqui. Só um instantinho que a gente vai acessar o funcionário. Então, Rafael, você vai preencher esses 2 campos aqui, os 2 últimos campos da tela de registro, com a opção que se enquadra ao seu funcionário. E logo depois, você vai editar o cadastro de horário do funcionário, pode ser aqui pela tela mesmo. Vai na pastinha e-social e nesse primeiro combo box aí você vai definir qual é o tipo de jornada dele, qual é o tipo de regime de jornada. Então, essas 3 ações farão com que o erro apresentado aí para você não seja sanado, tá bom? O horário também está preenchido, igual a gente mostrou aí na edição de horário, a pastinha e-social. Adriane, você aplicou o último patch? Caso tenha aplicado o último patch, é importante aplicar o último patch disponível no portal, tá? O 227, eu acredito que não seja o último. A gente já teve mais liberações com relação ao e-social e essa correção foi feita num dos... Então, eu peço que você informe lá, corrija o patch e logo após, caso ainda tenha erro, entre em contato com a gente pelos canais de atendimento, tá? Através de ticket. Deixa eu aproveitar aqui só para fazer um comentário. Agora, dia 21/6, lá em Brasília, será feita uma audiência pública aberta para debater sobre o e-social. É a oportunidade que o comitê gestor está abrindo para que a comunidade, para que todos, de uma forma geral, possam ir e debater a respeito do tema e-social. Será lá em Brasília, na parte da Câmara. Tem no site, eu vou colocar aqui no chat box, no chat para vocês, o endereço, um link sobre essa informação, está lá no site da Câmara. Então, a audiência pública será realizada no dia 21 de junho, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 13 da Câmara. Vai ficar disponível, aberto ao público. Quem puder participar lá em Brasília será de muito bom uso. Nick, bom dia. Com relação ao tipo de regime de jornada e contrato de trabalho em regime de tempo parcial relacionado a estagiários, a gente tem os campos para poder fazer a informação, mas essa informação do que deve ser preenchido, eu acho mais seguro você pegar com seu jurídico, tá bom? Porque, na verdade, o sistema oferece o campo com as opções, mas a qual o seu estagiário se enquadra,
a gente indica que você pesquise, né, com o jurídico ou com as fontes aí que você tem para fazer pesquisa de legislação, porque não é um assunto que a gente pode definir igual para todos os clientes, e aí vai depender da sua estrutura, tá bom? O Valteci questionou para a gente a seguinte, mandou para a gente a seguinte pergunta. Ele informou que ele possui alguns bolsistas na empresa dele. Eu entendo que bolsista, Valteci, provavelmente devem ser funcionários que são estagiários, né? Eu não sei se, porque no caso, se ele for um estagiário, ele teria que estar cadastrado dentro do Labore. Você questionou se marcar a flag de gerar autônomos, fluxos barra externos, se as informações dos bolsistas seriam levadas, só seria levado se ele possuísse alguma retenção lançada dentro do fluxo. Se você não lança nenhuma retenção para esses bolsistas, que no caso eu entendo que seriam os estagiários, no fluxo, o sistema não vai buscar essa informação. Se ele é um estagiário, ele deve ser cadastrado dentro do RM Labore, mesmo módulo de folha de pagamento, para que você possa gerar, né, o 1200 e o 1210 para esse funcionário. Se você puder mandar mais alguma informação, né, referente a como que vocês tratam esses funcionários aí dentro da empresa, se esses bolsistas realmente seriam os estagiários. Juliana Pires, com relação aos eventos que estão com código de cálculo, que o código de cálculo informa as incidências e no cadastro não tem rúbrica. O que acontece? Para eventos estarem na folha de pagamento e não terem rúbricas, ele só pode ser base de cálculo, tá? Provento e desconto que tiver lançado na folha de pagamento, obrigatoriamente ele tem que ter uma rúbrica associada. Para os eventos de base de cálculo sem incidência e que não tiverem rúbricas, aí você pode incluir esses eventos lá nos eventos a desconsiderar, tá? No mesmo lugar lá que a gente foi no parametrizador, onde que a gente mostrou os autônomos, também tem eventos a desconsiderar. Então, caso seja base de cálculo sem incidência e sem rúbrica, aí você pode colocar lá como eventos a desconsiderar que o sistema não vai considerar, tá? Não deve considerar. Caso você encontre algum cenário diferente do que eu estou falando, é necessário que você abra um ticket com a gente para a gente analisar, tá? Então, provento e desconto, tá na folha de pagamento, obrigatoriamente tem que ter rúbrica. Base de cálculo, tá na folha de pagamento, mas não tem incidência e nem rúbrica, e ainda está lá no parametrizador como evento a desconsiderar, a informação dele não será enviada no XML, ok? Bom, pessoal. Meninas, vocês vão falar alguma coisa? Tá cortando um pouco o áudio, Elisângela. Você vai responder mais alguma, Lô? Oi? Você vai responder algum outro Eu ia responder agora, uma da Marinês. Tá, beleza, faz aí. Vou responder mais uma agora. A Marinês mandou aqui pra gente, informando que ela possui uma admissão de estagiário que, por engano, foi gerada uma matrícula do E-Social. Aí ela está questionando aqui como que ela consegue alterar no RM essa matrícula. Então, Marinês, por mais que tenha sido gerada essa informação de matrícula, dentro do cadastro lá do funcionário, vamos supor, você cadastrou ele como um funcionário normal. E aí, no caso, o sistema foi e preencheu a matrícula para ele. No caso, quando você for gerar o S2300 para esse funcionário, como ele não tem uma tag, né, de acordo com o layout, que corresponde a essa informação da matrícula, não tem nenhum problema. No caso, o que vai acontecer é que você vai ficar com essa informação no cadastro do funcionário, mas, assim, em relação ao envio do evento para o governo e validação lá do cadastro desse funcionário estagiário, no caso, no governo, não vai ter nenhum problema, porque quando a gente gerar o XML, ele não leva essa informação da matrícula. O que você pode fazer, talvez, é entrar em contato com a nossa equipe de suporte e solicitar um script para estar retirando essa matrícula, então está alterando a informação via banco. Pessoal, os próximos eventos Responde nós temos programado para a linha RME Social no dia 4/7,
Ainda no mês de junho, nós temos eventos Responde de outros assuntos. O assunto sobre ECF será realizado no dia 14/6. Assunto sobre a nota fiscal eletrônica 4.0, no dia 21/6. E assunto sobre REINF, próximo evento no dia 27/6. E o próximo do E-Social no dia 4/7. As nossas apresentações já estão disponíveis no TDN, o que foi passado em PPT. Vídeo e gravação ainda vão para edição, será liberado mais ou menos daqui a uns 15 dias. Nós tivemos problema com as últimas edições, então nem o vídeo de abril, nem o vídeo de maio estão disponíveis no TDN. A gente está tentando solucionar o quanto antes. Para os próximos, a gente já tem a informação de que vai ser possível liberar a gravação. Fica sempre disponível no YouTube, na nossa playlist de TOTS Responde. E no TDN a gente coloca um hiperlink para acesso. Lorena, não sei se você tem mais algum recado para dar, e aí a gente já pode encerrar o evento do dia de hoje. Elisângela, a gente tem só mais uma observação. No caso, vai ser a Vivi que vai falar, só um minuto. Oi, gente. Eu vi muitas perguntas aqui sobre rescisão complementar, tá? A gente está fazendo algumas documentações, observando alguns cenários, né? Porque tem cenários bem diferenciados com relação à rescisão complementar. A gente está mapeando todos e está verificando se o sistema está tratando todos os cenários. Então, é importante que vocês aguardem, a gente vai liberar a documentação sobre, ou se for um cenário muito fora do que acontece normalmente na folha, vocês entrem em contato via ticket, tá? Importante comentar com vocês que a gente já está trabalhando para normalizar os prazos de resposta dos tickets, né? A gente está fazendo várias ações para que isso ocorra o mais breve possível, e vocês entrem em contato via tickets que a gente vai analisar, tá? Apesar do prazo não estar sendo o mesmo que a gente sempre teve, né, as respostas rápidas, mas a gente está analisando. As demandas estão muito altas e para normalizar os prazos a gente vai precisar de um tempo ainda, tá bom? Elisângela, eu acho que a gente já pode finalizar a apresentação, no caso. Está saindo um pouco já. Importante a gente levar quais são os problemas que estão sendo enfrentados para que o governo também se sensibilize com todo esse cenário. Por hoje agradecemos a participação de vocês, esperamos revê-los nos próximos webinars, dia 7 do próximo mês, estaremos por aqui novamente. Obrigado, um bom dia a todos vocês, até breve.